Olá, meu querido irmão. Olá, minha querida irmã. Bom dia. Que Deus abençoe hoje, rica e poderosamente, o seu dia. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu tenho fé aqui no meu coração que hoje, esse dia vai ser uma bênção para você. Independente das situações que você talvez vivencia hoje, eu creio na bênção de Deus que será derramada sobre a sua vida hoje. Eu acredito nisso. E nisso eu deposito toda a minha confiança, toda a minha fé. E sabe por quê que eu creio que esse dia vai ser uma bênção para você? Porque eu creio que um dia morreu um homem chamado Jesus, crucificado, e 3 dias depois ele ressuscitou dos mortos e vive para todo sempre. E esse Jesus, eu aceito ele todos os dias como meu Senhor e meu Salvador da minha vida, embora eu seja um simples e humilde pecador. Mas eu creio que existe Jesus, eu creio que ele é Deus, eu creio que ele é real e que ele pode fazer milagres aí na sua vida. Por isso, abra seu coração, porque a palavra de Deus hoje é uma palavra importantíssima para você. Conforme eu sempre digo aqui no início do vídeo, convido você que não é inscrito, você que está me vendo em outra plataforma, a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, para que você possa receber aí no seu celular as orações que eu postar aqui todos os dias. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus para nós meditarmos hoje está lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, que vem nos dizer assim: No entardecer desse dia, lhes disse: Passemo-nos à outra margem. Despedindo a multidão, recolheram-lhe tal como estava na barca, as outras barcas o acompanhavam. Levantou-se um vento de furacão tão forte que as ondas se arremessavam contra a barca, que estava a ponto de afundar. Ele dormia na polpa, sobre um travesseiro. Despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importas que naufraguemos? Levantou-se, ameaçou o vento e ordenou ao mar: Cala-te, emudece. O vento cessou e sobreveio uma calmaria perfeita. E lhes disse: Por que sois tão covardes? E ainda não tendes fé? Cheios de medo, diziam entre si: Quem é este que até o vento e o mar o obedecem? Meus irmãos, essas palavras caem no nosso coração e elas servirão para a nossa salvação. Eu quero dizer uma coisa aqui para você, querido irmão e querida irmã, que me acompanha, que reza aqui comigo. Meus irmãos, essa palavra ela tem tudo a ver comigo e com você. Aqueles discípulos já tinham, com certeza, visto Jesus realizando outros milagres. Com certeza eles já tinham tempo de caminhada com o Senhor. Com certeza aqueles discípulos já eram pessoas íntimas de Jesus, pessoas que seguiam Jesus, assim como eu e você. Nós também já temos um tempo de caminhada com o Senhor, independente do grau de fé, tanto eu quanto você, nós cremos que Jesus existe, que Ele é real. E assim como os discípulos, nós também temos um tempo de caminhada com o Senhor. E nessa passagem nós vemos o que se trata é que Jesus estava na barca, deitado e dormindo, enquanto os discípulos estavam ali remando, e eis que de repente veio uma ventania tão forte a ponto de virar a barca.
Eu acredito, meus irmãos, que as ondas poderiam até estar caindo dentro do barco e enchendo de água. Você imagina o desespero daquelas pessoas. Eu até entendo que a maioria daqueles discípulos já eram homens que tinham experiência com o mar, que já tinham talvez passado outras vezes por situações idênticas em alto mar. Eu acredito comigo que eles não eram novatos, homens inexperientes. Eu acredito que não era a primeira vez que eles estavam ali, pois a maioria deles era pescador e com certeza já se tornaram pescador desde criança. Tinham com certeza experiência com o mar. Mas eu acredito, meus irmãos, que naquele dia a tempestade deve ter sido tão forte, que até eles, que eram homens que tinham experiência, ficaram com medo, mediante a tempestade, a ponto deles acordarem Jesus. Um detalhe interessante, Jesus estava dormindo em meio à tempestade. Isso significa que não existe tempestade que seria capaz de incomodar Jesus. Não existe tempestade que seria capaz de pôr medo em Jesus. Nada poria medo em Jesus. Nada, meus irmãos. E de repente os discípulos acordam Jesus, dizendo: Mestre, o Senhor não se importa com a gente. O Senhor não está nem aí para nós. O Senhor não está nem aí para mim. Nós estamos a ponto de morrer aqui. E o Senhor aí dormindo. Vem nos ajudar a tirar a água do barco. Vem, Senhor, e nos ajuda. Eu imagino Jesus, a seguinte cena. Jesus despertando daquele sono talvez pesado e com toda a calma e com toda a autoridade. Ameaçou os ventos e o mar, dizendo: cala-te. E os ventos e o mar o obedeceram. Sabe, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui para você. Nas nossas vidas, nós estamos sujeitos a passar por dias também de tempestade. Não é porque nós estamos caminhando com Jesus que nós estamos isentos de passar por problemas, de passar por tempestade. Não. É o contrário. O fato de nós termos aceitado Cristo nas nossas vidas indica que nós estamos, sim, sujeitos a passar por dias difíceis. E, meus irmãos, serão dias difíceis mesmo. Serão dias em que, por mais experiência que você tenha de vida, como aqueles discípulos tinham com o mar, talvez virão dias difíceis, tribulações difíceis, que farão com que nós, que muitas das vezes somos homens e mulheres de Deus, ficarmos com medo, ficarmos sem chão, ficarmos apavorados. Meus irmãos, uma coisa nós não podemos esquecer. Ainda que a tempestade nos assuste, ainda que a tempestade se mostre para nós poderosa e grandiosa, nós não podemos esquecer um detalhe importantíssimo. Importantíssimo, meus irmãos. E escute o que eu vou dizer agora, acolha no seu coração. Ainda que as ondas caiam dentro do seu barco, ainda que a tempestade da sua vida faça com que o seu barco comece a afundar, não se esqueça, meus irmãos, que aí no cantinho do barco, talvez lá no cantinho escondidinho, está o Senhor da vida, está o Senhor, o Rei da Glória, está aquele que tudo pode, está aquele, meus irmãos, que vive e reina para todo sempre, está aquele que te ama, mesmo que ele esteja dormindo, ele está lá, ele está aí com você. Talvez hoje você esteja enfrentando
um momento assim de tribulação. Talvez vocês tenham olhado mais para a tempestade do que para quem está com você na tempestade. É isso que é o diferencial, meus irmãos. Não é simplesmente a tempestade que irá nos apavorar. Ainda que a tempestade venha, nós não podemos nos esquecer de quem é que está conosco na tempestade. E é o Senhor da glória. E eu creio no meu coração, meus irmãos, que num dado momento da sua vida pessoal, chegará um momento em que o Senhor se despertará mediante a sua tempestade e Ele irá fazer a mesma coisa que Ele fez naquele dia. Ameaçou os mares e o vento, dizendo: cala-te. Eu creio que chegará um dia que Ele dirá para o seu problema: não perturbes mais o meu filho que eu amo. Não perturbes mais essa minha filha que eu amo. Cala-te, cessa-te. Eu creio nisso, meus irmãos. Eu creio nisso e não duvido do meu coração. Os seus problemas, a sua dificuldade, a sua luta estão com os dias contados. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer primeiramente pela graça de um novo dia se iniciar para nós. Muito obrigado porque hoje o sol brilhou. Muito obrigado porque hoje o dia amanheceu. Quantas oportunidades nós temos ao longo desse dia inteiro, Senhor, para te experimentar, para vivenciar aquilo que o Senhor tem para nós. Quantas graças, quantos milagres nós estaremos em busca desse dia de hoje. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, Senhor, porque nós ainda que estejamos caminhando com o Senhor, nós ainda somos fracos, somos miseráveis, medrosos e muitas das vezes nós desistimos por conta própria. Mas nós pedimos, Senhor, que a Tua graça em nós seja maior. Realiza em nós, Senhor, aquilo que Tu desejas. Que os ventos das nossas tempestades não sejam motivo para que nós nos afastemos de Ti. Pelo contrário, que os ventos e que as tempestades da nossa vida aumentem mais a nossa fé. Se a tempestade que nós vivemos hoje, Senhor, se ela servir para aumentar a minha fé, então que ela seja bem-vinda, porque eu prefiro ser um homem de Deus, cheio de fé no coração, do que ser um incrédulo. Sim, Senhor, derrama em nós o Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, a dica do dia que eu deixo aqui para você hoje é a seguinte: toda tempestade tem que passar. Todo sofrimento vai passar. Então, creia que Deus é maior. Tudo passa, meu irmão. Só Deus permanece. Amém? Conforme eu sempre encerro aqui os momentos de oração, nós estamos encerrando. Eu peço a Deus que abençoe mesmo a vida de cada um de vocês nesse dia. Conforme eu sempre digo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, para que outras pessoas tenham a graça, a oportunidade de experimentar o quão Deus é bom. Amém, meus irmãos? Será sempre uma alegria permanecer todos os dias aqui com vocês em oração. Fica na graça de Deus, meus irmãos. Que Deus abençoe você. Fica com Deus, meu irmão. Fica com Deus, minha irmã. Bom dia.